E ao telefone já temos Fernando Cardoso, da Ribeira Grande. Boa noite, Fernando Cardoso, faz favor. Boa noite, Teresa Nóbrega, é Fernando Cardoso, parabéns pelo programa. Queria dar um abraço aí ao meu amigo António Machado. Quanto a essa intervenção do Governo, muito estúpida. Olha, o nosso mercado de habitação, desde que vê os custos controlados, é do pior que existe. Não há condições, não há construção frágil. E o que o Governo fez não foi mais do que intervir nessas próprias empresas. E eu vou-lhes dizer números. Vasconcelos, Martins Mota, são essas pessoas que construírem habitação a custos controlados. Ainda hoje tive pessoas a falar dessas habitações que são ridículas, que nem condições nenhumas, não se dá isso a ninguém. Nem de graça se consegue, nem de graça se dá essas habitações. Com tanta qualidade que nós temos, com tanta habitação que são os privados, nós que compramos terrenos de construção para construir, não compramos terrenos agrícolas para construir, compramos terrenos de habitação. Gostava de ver essas empresas a construir como nós construímos. Segundo, o que eu vejo é que há formas do Governo intervir. Muitas formas. Porque é que se tem que infligir às pessoas certas e determinadas habitações? Não há dinheiro. Então o Governo tem que intervir nesta parte. O Governo tem que intervir porque as pessoas podem comprar um apartamento que não têm acesso a 125 ou 130 mil euros, podem ter acesso a 100, porque é que o Governo não há de fazer contratos, como eu já tinha dito. Muito bem. Eu peço para ser muito breve, Fernando Cardoso, que nós temos... Para terminar, é assim, diga. O Governo já fez isso com um propósito. E a gente sabe e a gente vai ver. É tão simples como isso. Já comprou os terrenos ao Vasconcelos. E a gente vai ver mais. Está certo? E as empresas da região fiquem aquém, muito aquém do que era desejado. Eu fui contratado para vender apartamentos bastantes ao Governo. Sabe o que é que eu recebi? Zero. Sabe porquê? Questão de qualidade. Obrigada, Fernando Cardoso, pela sua intervenção. Já temos ao telefone o Hermano Rego, de Ponta Delgada. Boa noite, Hermano Rego. Hermano Rego, boa noite. Boa noite. Para já queria saudar, portanto, para Teresa Nóbrega e o meu colega Machado, não é? E gostaria exatamente de, portanto, intervir no sentido de que não concordo do modo como foi feita a intervenção do Governo Regional. Isto porque não vai abranger todos os custos civis, não é? E, portanto, será uma maneira de deixar muitos outros de lado que têm construções já feitas e que não estão a vender, e que ao fim e ao cabo isso só está exatamente a abranger um certo e determinado setor de construtores. E isto para falar na intervenção direta daquele anúncio que veio anteontem portanto, da primeira página do Jornal Nacional Oriental. Sou completamente, portanto, contra essa intervenção do Governo Regional. Contudo, o Governo Regional parece que tem outras possibilidades, nomeadamente a nível nacional, fazer uma intervenção e estudar uma maneira de haver juros bonificados do que anteriormente não foi, não teve sucesso porque não houve, portanto, um controle e uma como é que se chama, uma intervenção, talvez, das juntas de freguesia e de outros setores do Governo que deviam ter visto se os juros bonificados na altura que foram dados deviam ser dados somente às pessoas que tinham necessidade, o que isso não foi feito anteriormente. Neste momento, se o fizessem, eu tinha a impressão que seria uma situação em que quase certeza absoluta iria abranger todos os construtores civis, iria, portanto, dar um leque também de possibilidade às mediadoras de intervirem com os... E acha que seria uma medida mais justa, não é? Doutor? E acha que seria uma medida mais justa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Era abrangente, portanto, a todos os construtores, os próprios mediadores que têm em carteira, portanto, contratos com as construtoras, não é? Podiam dar também o seu apoio, como estão a dar neste momento, seriamente, não é? E, portanto, não é somente dar a certas determinadas construtoras, é que eles dizem, nós vamos dar apoio
de 390, portanto, imóveis, do qual só vai exatamente... Muito bem, já percebemos... não se vai conseguir... Muito bem, Hermano Rego, tem que terminar porque nós estamos mesmo na reta final do programa. Já percebemos a sua ideia. Vamos agora para Hermínio Ávila, da Praia da Vitória. Muito boa noite, Hermínio Ávila. Faz favor de dizer. Boa noite. Boa noite. Eu concordo na intervenção do Governo de uma seguinte maneira. No mercado. Por exemplo, está-se a falar nas habitações. Mas eu acho que é melhor o Governo deixar de intervir do que intervir. Porque o Governo está sempre a intervir em determinadas coisas, como, por exemplo, posso mostrar uma comparação. Ele intervém nos combustíveis. Veja lá, que a gente teve os combustíveis a 146 dólares o barril. Agora estão a média de 44, quando câmbio 2, 44, 80 e tal, não é? Quanto é que baixou? Quanto é que baixou? Em 100 dólares, em mais de 100 dólares, baixou o quê? 30 e tal cêntimos, em 100 dólares. Quer dizer, o governo intervém, mas da maneira que intervém, acho que não vale a pena. Muito bem, então o senhor não concorda com esta intervenção específica que o governo está a ter? Intervém, mas como é que ele intervém? Se o barril de petróleo, por exemplo, isto é uma comparação que eu estou a fazer, estava a 146 dólares o barril, e o máximo do combustível foi a 1 dólar e 36, foi vendido a 1,36 €, melhor dito, baixou 100 dólares, e o que é que baixou? 31 cêntimos naqueles 100 dólares. Agora, se vai intervir nas compras das casas, ou assim coisa parecida, o que é que vai baixar nessa compra? Para beneficiar o jeito vinho, como se trazem dizer. Porque ao fim e ao cabo, ele intervém. Mas quando intervém não é sempre para beneficiar a classe média, é sempre para beneficiar os altos. Muito bem. Muito obrigada, Hermínio Ávila. Da esquerda. Muito obrigada, Hermínio Ávila, pela sua participação. Nós estamos mesmo na reta final do programa. António Machado, portanto, nós tivemos uma participação importante dos telespectadores, com várias ideias, várias opiniões, portanto, que nós podemos retirar algumas conclusões. Portanto, uns estão a favor, outros estão contra, e põem até aqui conclusões muito interessantes. Na reta final do programa, o senhor quer transmitir mais alguma mensagem depois daquilo que foi dito até agora? A mensagem que queremos dar, pelo menos o que eu quero dar, é o seguinte... Ou reforçar alguma ideia? Não, muito rapidamente. Não, devemos reforçar, eu acho que o Governo tem que começar a legislar ou a decidir na globalidade. Não pode fazer pacotes de 390 de um texto de 5 mil. Tem que ser mais consciente quando manda as coisas para fora. E também tem que dignificar os agentes do mercado, porque também somos trabalhadores. Muito bem, muito obrigada, António Machado, pela sua participação neste programa. Foi o programa Estação de Serviço sobre a forma como o Governo está a intervir no mercado da habitação, comprando habitações já concluídas, o que está a levantar alguma celeuma nos intervenientes do mercado. Muito boa noite e até amanhã.